Hoje eu vim literalmente de cara lavada para falar sobre preconceito. Tem nada a ver? Vamos até o final do vídeo. Eu pesquisei a palavra preconceito e estava aqui. Preconceito é uma opinião ou um conceito formado sobre algo ou alguém antes de conhecer. Tá, se você vai ter uma opinião sobre algo ou alguém que você não conhece, a gente já começa a entender que o preconceito não está tão longe assim, né? Tá bem nós. Mas eu vou contar uma ilustração para vocês, uma história. Esses dias eu coloquei minha garagem para alugar. E duas pessoas entraram em contato comigo, uma por telefone e a outra me abordou na entrada de casa. Aí eu falei, olha, eu vou conversar com meu marido e eu entro em contato. Aí ele falou, tá bom. Sabe, passando 2 dias, 3 dias. E a pessoa que me ligou, ela só foi direto ao ponto. Ela falou, olha, você colocou a garagem para alugar e eu tenho interesse. Eu falei, tá bom, depois eu entro em contato. E a outra não, ela me abordou na entrada. Passou 2 dias, ela entrou, veio até a minha casa. E eu falei assim, eu acabei de chegar aqui, onde eu moro hoje, né? Tem pouco tempo que eu tô aqui. E eu não queria me desentender com o vizinho. Então eu fiquei pensando, daqui agora, olha o qual. Aí conversei com meu marido e ele disse, olha, o que você decidir tá bom. Eu pensei, jogou a batata quente na minha mão, né? Mas vamos nessa. Aí eu pensei assim, para o primeiro que ligou, para o que me abordou na entrada. Fiquei realmente na dúvida. Só que o que me abordou na entrada, ele veio até minha casa depois de 2 dias e falou, olha, eu vi que você queria alugar a garagem, eu falei que você era embaixo. A menina vai querer alugar a garagem, a menina quer alugar pra mim, como é que tá? Aí eu falei, olha, eu realmente não conversei com meu marido a respeito, mas até esse fim de semana eu te dou uma resposta. Aí ele falou, não, é que eu percebi que a menina tá alugando a garagem pra tal pessoa. E essa pessoa, ela é muito bagunceira, ele gosta de um escândalo, os vizinhos já estavam reclamando dele, e ele começou a falar horrores do homem. Eu vou falar A e B. A estava falando mal do B. E ele começou a falar mal. E na hora eu entendi para quem que eu deveria alugar a garagem. Então, assim, o Google me deu uma definição de que o preconceito, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim, me deu uma... Aonde eu pesquisei, me deu a definição de preconceito, que é você falar de algo ou alguém que você não conhece. Só que quando ele começou a falar, eu entendi que ele estava falando mais sobre ele do que sobre o outro. E aí eu lembrei dessa passagem que fica em Mateus, capítulo 7, versículo 3, que diz, e porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas nas trevas que está nos teus olhos. Então o preconceito não está tão longe assim, né? É questão de a gente se examinar. Então está dentro de nós. Então, a gente não se conhece segundo a pesquisa? Né? A gente tem que se analisar um pouco. E o preconceito não está tão longe quando a gente não se reconhece. A gente usa filtro no Instagram, quando a gente fala mal do outro para mascarar aquilo que está em nós. Né? Eu uso muito filtro no Instagram. E a outra rede social, sem filtro, esquece. Né? Então, assim, o preconceito está em nós. Não está tão longe assim. E eu percebi isso quando o A veio até... Ele se deu o trabalho. Ele se deu o trabalho de vir até a minha casa para falar mal do outro. Entendeu? E quando ele começou a falar, a forma dele falar, eu percebi. Eu falei, opa, se ele está dizendo que o outro é escandaloso, o outro gosta de uma confusão, e ele que veio até a minha casa, acho que, né, ficou fácil de decidir nesse caso. Aí eu conversei com meu marido e expliquei, eu falei, olha, vamos alugar para o B. Porque o A eu vi hoje na minha casa e começou a falar horrores do B. Aí ele falou, então, você já sabe que o B é ruim. Eu falei, não, mas o B não se deu trabalho. Ele apenas ligou, lá embaixo tinha meu contato. Ele apenas ligou e falou que estava interessado na garagem. Ponto. Em relação ao A, se deu o trabalho de me abordar na entrada. Veio até a minha casa. Então isso para mim já se tornou chato, porque eu não queria que ele viesse da minha casa.
Ele veio, quando eu abri a porta, ele entrou assim a forma, entendeu? E eu vi que tudo que ele estava falando do B era exatamente ele. Então eu decidi alugar a garagem para o B, porque eu acredito que quem já tá vendo esse vídeo já também teria o mesmo pensamento que eu, né? Mas às vezes quando a gente vai falar de alguém, a gente tem que ver o que é que nós está querendo mascarar, tá? Porque apesar da pesquisa me dizer que o preconceito é de algo ou alguém que você não conhece, ou ele deixa claro que eu não me conheço. A gente tem dificuldade de ter uma identidade. Por isso a gente ataca outras pessoas. Então, assim, não é sobre o outro o preconceito. É sobre mim. Tá? Então, vamos se examinar. Depois dá uma lida lá no livro de Mateus. O Evangelho de Mateus. Espetacular. Eu resolvi deixar esse vídeo, é um vídeo curto. Porque, assim, realmente foi algo muito... Foi muito rápido. Tava fazendo meu suco versus sumo. E eu pensei nessa reflexão. Eu falei, por que não? Ia ter uns dias que eu não posto vídeo aqui, mas não esquece, tá? O preconceito é mais sobre você mesma. Então, vamos se analisar. Eu confio mais na Bíblia do que onde eu fui pesquisar. Então, a gente deixa claro que sim, tá em nós, tá bom? Então, ó, esse vídeo era para ser mais curto, mas já vai em 7 minutinhos. Não vai ficar tão longo assim. Assiste e faz aquilo que todos nós já sabemos que temos que fazer, né? Então, curte, comente, compartilha. E é sobre isso. E é por isso que eu falei no começo do vídeo que era sobre se aceitar. Então, assim, sem filtro, sem maquiagem. Tem um protetor solar com base, mas é algo bem leve. Então, vamos começar a não ter preconceito com nós mesmas, tá? Porque aí a gente vai entender. Vamos começar a se aceitar, para que a gente comece a aceitar o outro. É sobre isso.